Olá, meu nome é Sérgio Nishioka, eu sou infectologista e epidemiologista e vou falar para vocês sobre o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. As vacinas mais recentes, rotavírus, pneumococo conjugada, HPV, elas tiveram um tempo de evolução bastante longo. Se nós formos somar o tempo que elas levaram para serem desenvolvidas em laboratório e depois passar pelas etapas de estudos pré-clínicos ou não clínicos, né, em animais, e por estudos clínicos até serem registradas ou recebido autorização para comercialização pelas agências reguladoras de diversas partes do mundo e serem incluídas em programas de imunização. Se for somar todo esse tempo, desde que se começou a pensar na vacina, se começou a trabalhar com elas em laboratório, até chegar a vacina ser utilizada na prática para vacinar crianças ou vacinar pessoas, esse tempo ultrapassa com facilidade os 10 anos. A pandemia da Covid-19 certamente vai ter uma influência muito grande para o futuro desenvolvimento, de futuras vacinas a partir de agora, porque vão ser, não digo queimadas etapas, mas vai ser procurado otimizar ao máximo o tempo para se chegar ao final do processo, ou seja, ao final do estudo fase 3 e a fabricação das vacinas, para que elas possam ser utilizadas na prática o mais breve possível. Tá? Fala-se muito, né, muitas autoridades, particularmente investigadores envolvidos no desenvolvimento dessas vacinas, falam num tempo de 1 ano a 1 ano e meio para se chegar a essa vacina. Como existe um interesse enorme e uma necessidade enorme de que se desenvolvam vacinas contra a Covid-19, existe um número muito grande de vacinas candidatas, né, como a gente denomina, essas vacinas que ainda não chegaram aí, não passaram por esse processo de desenvolvimento, tá? De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, num informe do dia 30 de abril, uma semana atrás, né, menos de uma semana atrás, existiam, naquela ocasião, no banco de dados deles lá, 94 vacinas candidatas já em estudos pré-clínicos e mais 8 vacinas que já começaram estudos clínicos. Essas vacinas que começaram estudos clínicos, essas 8, são 4 produzidas por companhias chinesas, 2 desenvolvidas nos Estados Unidos, uma na Alemanha e uma na Inglaterra. Existem, entre elas, vacinas bastante diferentes, né, entre si, com abordagens bastante distintas, e entre elas eu vou destacar vou mencionar uma, né, não que ela seja superior às outras, mas porque já tem estudos divulgados, uma das vacinas chinesas, que é uma vacina de vírus inativado. Essa vacina já passou por estudos pré-clínicos em primatas não humanos e que foram, então, vacinados, né, com a vacina candidata e depois foram inoculados com o vírus SARS-CoV-2. E essa vacina, apesar de ser um número pequeno, né, de macacos, mostrou proteção desses animais contra a infecção experimental, tá? Eu citei essa vacina de vírus inativados porque é um modelo de vacina dos mais antigos, né, de vacinas contra vírus. Você tem o vírus, você cultiva o vírus em laboratório, depois você o inativa, né, por processos químicos, e a pessoa recebe o produto, né, a vacina, na verdade, o vírus inativado, o vírus que está morto, né?
A vacina da influenza, né, da gripe que nós utilizamos, por exemplo, é uma dessas vacinas, tá? Desse tipo. Essa vacina, tecnicamente, talvez, comparado a outras vacinas, seja menos difícil de se fabricar. Mas pensando na futura necessidade de grandes quantidades dessa vacina, de uma vacina contra a Covid-19, essa vacina exige, então, que se tenha o vírus vivo, né, para a produção que esse vírus, se cultive esse vírus, que depois se inative esses vírus para se fabricar a vacina. Então, precisa de uma grande quantidade de produção desses vírus e, portanto, para vacinar o mundo inteiro, precisaria de um número grande de locais de produção. Tá? Uma outra vacina que eu gostaria, dessas candidatas que eu gostaria de destacar, é a vacina que está sendo desenvolvida na Inglaterra pela Universidade de Oxford, que é uma vacina bem mais, vamos dizer, moderna, né? Uma vacina com RNA mensageiro, e que tem a vantagem, então, de que, se funcionar, apesar de não ter nenhuma vacina desse tipo em utilização no mundo, né, no mercado até hoje, mas é uma vacina que vem sendo bastante estudada, é uma plataforma que já foi estudada para vários outros micro-organismos, inclusive SARS, né, que é um outro coronavírus, e é uma vacina que, do ponto de vista de produção, teria muito mais facilidade de ser produzida em grandes quantidades do que o exemplo anterior da vacina por vírus inativados. Muito bem, mas nós chegaremos a alguma dessas vacinas vai ganhar a corrida? Nós podemos citar aqui, né, para colocar coisas sobre perspectiva, que a AIDS foi descrita em 1980, né, no começo da década de 80, tá? E desde que foi isolado o vírus, né, o HIV, se tenta fazer uma vacina contra ela. Já se passam praticamente 40 anos e não chegamos a essa vacina ainda, tá? Então, assim, nem sempre vai ser fácil se chegar a uma vacina. Como é que vai ser o caso com a Covid-19, com o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus? Bom, as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de vacinas são otimistas quanto à possibilidade de uma vacina candidata ou mais cheguem, de fato, a serem utilizados na prática. Isso porque os coronavírus são vírus que, apesar deles sofrerem mutações, eles são vírus muito mais estáveis do que, por exemplo, o HIV, que eu citei agora há pouco, né? Ou do que o vírus da influenza. Tá? E isso facilita o desenvolvimento de uma vacina que realmente vá funcionar contra o vírus que estiver circulando no momento em que ela for estudada e, posteriormente, quando ela for utilizada na prática. Tá? Então, a resposta para essa pergunta é que a probabilidade é que, de fato, cheguemos a uma ou mais vacinas vencedoras aí nessa corrida. Tá? Quanto tempo vai demorar? Esse tempo, então, como eu falei anteriormente, e você já deve ter ouvido muita gente falar, existe essa estimativa de 1 ano a 1 ano e meio. Tá? E precisa também se responder a pergunta até quanto se fala 1 ano a 1 ano e meio, até chegar aonde, tá? Então, provavelmente, quem faz essa estimativa está se referindo ao fato dos estudos fase 3 terem terminado e ter sido demonstrado que a vacina é eficaz e é segura, tá? Isso não quer dizer que a vacina já esteja disponível na esquina no dia seguinte, tá? Ela tem que ser fabricada em grandes quantidades, tá? E depois ela tem que ser distribuída e tem que ser até ela chegar a quem dela precisa. Precisa se ver também se vai ser uma vacina que vai imunizar com uma dose só.
Existem vacinas que precisam de 2 doses, existem vacinas que precisam de 3 doses, tá? Se forem vacinas que precisar de 2 ou 3 doses para imunizar, então vai ter que fabricar 2 vezes ou 3 vezes o número de doses que a gente está calculando se fosse uma dose única, tá? Então, e o outro aspecto importante que deve ser mencionado é que essas vacinas são fabricadas em determinados países e quando essa vacina ficar pronta e receber a autorização da autoridade reguladora daquele país, o primeiro lugar onde ela vai ser administrada, obviamente, vai ser naquele país. Não vai ser, se a vacina não foi desenvolvida no Brasil, não vai ser no Brasil que ela vai estar disponível. Ela vai estar disponível na China, na Alemanha, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, se a gente for levar em consideração as vacinas candidatas, ora, em estudos clínicos, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração no que diz respeito ao impacto que essas vacinas, mesmo que chegando em 1 ano e meio ou um pouco mais ao registro, elas demorarão mais tempo para chegar nos diferentes países. E o nosso país, com certeza, não vai ser o primeiro a recebê-las. Então, vai existir um período de meses e provavelmente, possivelmente, muitos meses ou mais de ano para que se chegue vacina para se vacinar aqui no Brasil e, mesmo assim, talvez não em quantidade suficiente para vacinar todo mundo, tá? Então, certamente, vão ter que ser definidas prioridades para vacinação e nem todo mundo que gostaria de ser vacinado vai poder ser vacinado num período de alguns anos a contar de agora. Isso é importante que se tenha em mente, porque a pandemia vai continuar, pode ser que aconteça que as pessoas desenvolvam imunidade de rebanho, mas isso não está muito claro ainda, como isso vai acontecer e quanto tempo vai demorar. E, para concluir, eu gostaria de falar mais um aspecto, que é a dúvida que existe hoje em dia, justamente da infecção natural pelo SARS-CoV-2 levar ou não à imunidade duradoura, tá? Isso ainda é controverso, não se sabe muito bem quanto tempo uma pessoa que tenha tido a Covid-19 vai, de fato, ficar protegida de uma nova infecção, se ela vai estar protegida para toda a vida, ou se, com o passar do tempo, ela vai perder essa imunidade e vai ficar suscetível de novo. E esse mesmo raciocínio também tem que ser aplicado para as vacinas. Pode ser que as vacinas que concluam, né, que cheguem ao mercado, primeiro que elas não têm uma eficácia altíssima, tá? De 95%, próximo a 100%, pode ser que seja menos, tá? Que já é um fator complicador. Mas também pode ser que a duração da imunidade que elas confiram, que essa vacina confira, não seja tão longa, tá? Isso também não se sabe, né? Não sabe nem que vacina chegará lá, mas as pessoas que estudam essas vacinas acreditam que a imunidade conferida pelas vacinas possa ser superior à imunidade conferida pela infecção natural. Existem exemplos conhecidos, né? Por exemplo, o tétano é uma doença grave, né? A pessoa que sobrevive do tétano sobrevive após semanas de internação, né? A mortalidade, a letalidade é muito alta, mas se a pessoa sarando do tétano, ela tem que ser vacinada contra o tétano, porque a própria doença não confere imunidade a ela, tá? No caso das vacinas, acredita-se que mesmo a infecção natural não levando à imunidade duradoura, possivelmente a vacina ou as vacinas que chegarão para uso prático terão essa vantagem em relação à infecção natural, tá? E existe ainda um último ponto a ser lembrado, é que o vírus, o coronavírus,
ele sofre mutações. O vírus que saiu da China, né, que causou os primeiros casos na China, e o que está no Brasil já não é idêntico, tá? Ele já, ao longo desses meses, já sofreu mutações. Mas essas mutações, até agora, estão sendo monitoradas e não são consideradas suficientemente importantes para que se preveja de que isso seja um empecilho no desenvolvimento da vacina. Mas, ao longo de muitos anos ou de décadas, né, uma pessoa vacinada, pode ser que o vírus, ao longo desse tempo, ele se modifique o suficiente para que a imunidade que aquela vacina conferiu não proteja contra o vírus então circulante. Então, pode ser também que seja necessário que a vacina ou as vacinas que cheguem, né, no mercado, vacinas contra a Covid-19, tenham que ser repetidas a intervalos de tempo. Nós temos a vacina da gripe que é feita anualmente, pode ser que não seja a cada ano, mas pode ser que haja necessidade de se fazer novas doses, né, já com o vírus diferente, né, o vírus que estiver circulando na época, para que confira proteção duradoura. Então, são muitas perguntas, ainda poucas respostas, mas nós estamos no caminho, existem muitos candidatos, existe, então, uma previsão otimista de que nós chegaremos a uma ou mais vacinas. Mas não será um caminho simples e o acesso a essas vacinas certamente não será tão próximo quanto as previsões que estão sendo feitas no momento indicam. Eu agradeço a todos pela atenção, até uma próxima oportunidade.